Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, companheirinhos e companheirinhas, a mais um programa Independência, hoje dia 17 de março, maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência, já falamos isso em uma outra ocasião, né? A respeito do livro Rei Bebê, da Housley. E hoje vamos falar mais um pouco, talvez sobre outra ótica, talvez... sei lá, eu vou partilhar aqui também as minhas impressões a respeito desse conceito, né, de Rei Bebê, que tanto se encaixa para nós adictos, nós alcoólicos. O Rei Bebê somos nós, não se engane em relação a isso. E aí a gente vai ver como que a nossa adicção nos faz espernear quando ouvimos não, quando somos contrariados, enfim, né? É aquele bebê que a gente nunca cresce, né, nego? A gente fica lá naquele passado teimoso, querendo tudo pra gente, né? Isso também fala um pouco no Triângulo da Autoobsessão, né? Nos primeiros parágrafos do IP Triângulo, né? Lá do NA, fala que as crianças normais se desenvolvem, tal. E o adicto não, ele quer tudo do jeito dele. Pessoas, lugares, coisas que não o satisfazem, eles vão distorcer a realidade para tentar fazer com que o mundo dê aquilo que eles querem, na hora que eles querem, né? E isso é muito do Rei Bebê. Por isso que existe essa ponte, né, entre adicção, alcoolismo e o Rei Bebê. E é sobre isso que o programa Independência vai tentar falar hoje. Maravilha! Legal! Vamos começar o programa com aquela caminhada de Rodrigo Dias, letra minha, Marco Melo na área. Tamo junto, obrigado! A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso. Ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito. Morrer pra dar valor à vida. Gritar pra dar valor ao silêncio. Guerrear pra dar valor à paz. Estradas tortas e pedras tropecei, caminhos sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. Estradas tortas e pedras tropecei, caminhos sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência.
Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, você ouviu Caminhada, Rodrigo Dias, Marco Melo, participação de Grazi, muito obrigado aos dois, né, por sempre estarem aí com o programa Independência. Hoje vamos falar sobre o Rei Bebê. O Rei Bebê, na verdade, é um livro, né, um livro da Housen. E a Housen, né, é uma instituição especializada em dependência química e adicção, né? Álcool, drogas. O pessoal lá de Minnesota, e o autor Tom Cunningham, ele também é dessa instituição, também é de Minnesota. E esse pessoal de Minnesota é muito malandro em relação à dependência química. Ponto. É bem legal. E o livro virou assim uma referência mundial a respeito desse assunto, né? Na introdução do programa eu falei um pouco dessa teimosia, né, de todo adicto e todo alcoólico em querer fazer tudo do jeito dele, né? Porque os adictos têm de estar particularmente conscientes da característica do Rei Bebê. É bom que nós saibamos dessas características para a gente evitar o ridículo de continuar querendo fazer tudo do nosso jeito. Do nosso jeito não deu certo, companheirinhos, companheirinhas, pelo amor de Deus, é só você reconhecer a sua impotência, aonde você chegou com o uso de álcool e drogas, e não só o uso de álcool e drogas, né, porque, como eu sempre falo aqui, o uso é apenas a ponta do iceberg, é apenas a cereja do bolo, é apenas o sintoma. O problema é a doença, e a doença tem tudo a ver com o Rei Bebê, né? É coisa de ego, né? O Rei Bebê, na verdade, é um ególatra. O ego interfere na vida de um adicto, de um alcoólico, na nossa mentalidade, que insiste em ser bebezão, insiste que ele guie nossa vida, controle nossas vontades. Então, o proceder assim do Rei Bebê dentro de nós nos impede recuperação. Enquanto a gente estiver no ego, enquanto a gente estiver no Rei Bebê, a gente não consegue entrar em recuperação, companheiro. Olha como é sério isso aí. E vamos falar a verdade, temos uma doença progressiva, incurável e fatal. O único caminho pra gente, exceto instituições, prisões e morte, é o quê? É entrar em recuperação. Agora, se o Rei Bebê tá impedindo a minha recuperação, velho, vamos logo se livrar desse bebezão. Esse bebezão dentro de nós precisa ser eliminado. Mas, como tudo no programa, eu tenho que me inventariar, eu tenho que me autoconhecer, eu preciso reconhecer esse bebê dentro de mim para que eu possa finalmente me livrar dele, porque eu não consigo me livrar de algo que eu não conheça. Então, esse é o intuito do programa Independência de hoje. Vamos ver se eu vou refletir sobre mim, eu vou ver se o meu Rei Bebê ainda está ativo. Em alguns momentos, eu vou falar, eu estou em recuperação há algum tempo, mas às vezes o ego quer tomar de volta o controle, o Rei Bebê emerge. Porque, velho, se livrar definitivamente do Rei Bebê, pra nós é muito difícil, companheiros. Mas dá pra gente, através do programa de 12 passos, a gente cercar esse bebezão aí, trancar ele. Sabe aquele cercadinho que tinha nas antigas lá, que a gente deixava o bebê dentro de um cercadinho, como se fosse uma cadeinha dentro da sala, assim? Se vocês pegarem vídeos antigos, é que eu sou velhinho, né, mano? Se vocês pegarem uns vídeos antigos aí, você vai ver que existia um cercadinho que muitos pais e mães, né, colocavam o bebê lá dentro para ele não dar trabalho e não correr perigo, né? Porque bebê solto na casa para poder fazer as tarefas domésticas ali, então o bebê ficava naquele cercadinho. É mais ou menos isso. Os 12 passos são o cercadinho onde eu vou colocar o Rei Bebê para ele parar de dar trabalho.
aquele bebê lá precisa ficar trancado na jaulinha. É essa que é a real, né? Então, pra gente compreender esse rei bebê, vamos imaginar que a gente está voltando no ventre da nossa mãe. Lá tem calor, tem segurança, tem conforto, liberdade e poder, né? As nossas necessidades são satisfeitas ali. Ali é o que a psicologia chama de sentimento oceânico. A gente é o centro do universo. Ali é um universo só nosso. A gente é nutrido, a gente está quentinho. Ali, estamos completamente satisfeitos, né? Mas aí vem a infância, né? Vem a parte... A gente sai daquele sentimento, né? Aí vamos muito pro IP do triângulo que eu falei lá no começo. Que os bebês, vamos dizer, com desenvolvimento cognitivo e emocional normal, entre aspas. Eu sempre boto entre aspas normal, tá, gente? Não tem gente normal nesse planeta, não. Estamos num mundo de provas e expiações. Aqui não tem normal, não. Mas digamos aqueles que não descambam pra adicção, pro alcoolismo, esses estrito senso. Pode até ser que esses normóticos aí, como eu sempre falo aqui, vão para outros tipos adictivos, workaholic, transtornos alimentares ou dependências emocionais, que também é uma espécie de adicção, vamos falar a verdade. Então por isso que eu falo que não tem normal, mas digamos os não adictos, né? Eles começam a aceitar que pessoas, lugares e coisas não os satisfazem exatamente na hora que eles querem e da maneira como eles querem. E isso traz um desenvolvimento cognitivo, intelectual e emocional. Começa a ser construída a inteligência emocional nessa fase da primeira infância. E aí, o adicto não, o alcoólico não, ele quer tudo do jeito dele. Ele quer que o mundo atenda às suas necessidades, seus desejos, né? E como eu falei, vontades e necessidades, vai ouvir o programa Vontades e Necessidades. Nem tudo que é minha vontade é a vontade de Deus para mim, né? 11º passo, é isso que eu peço no 11º passo, que eu entenda a mente de Deus, o que Ele quer para mim, e eu só peço para Ele a força para realizar a vontade dEle, e a vontade dEle é a minha necessidade, e não necessariamente a minha vontade, porque a minha vontade está muito ligada a egocentrismo ou ao que a gente está chamando nesse programa de rei bebê. É por isso que hoje a gente está falando mais do rei bebê, porque é uma outra abordagem do que o outro programa que eu fiz. Beleza? Então, para a gente entender quem é o rei bebê, a gente tem que ver que as nossas exigências ruidosas, né, na infância lá, por alimento, atenção, carinho, são atendidas. Os nossos pais ou cuidadores, eles vão e atendem. Chorou o bebê? Toma mamadeira. Chorou o bebê? Toma chupeta. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Tudo bem. São processos naturais de maturação da infância até o estado adulto. Mas a mentalidade do rei bebê, ela precisa ser substituída nas pessoas, entre aspas, normais, como eu falei, né? Para a capacidade de adaptação, né? O ser humano tem essa capacidade de adaptação, que é aquele começo do IP lá que eu falei, do triângulo. Pessoas vão se desenvolvendo, o rei bebê não. Alguns de nós, por exemplo, os reis bebês, avançam através dos estágios do desenvolvimento físico e não conseguimos nos desprender da criança imatura, daquela criatura chamada rei bebê, né? O rei bebê nunca esquece daquela aconchegante, aquela maravilhosa segurança da vida pré-natal. Eu acho que no fundo a gente tem um trauma de nascer, velho. A gente não queria sair daquele útero quentinho, daquele sentimento oceânico, né? Aquilo ali foi muito traumático, talvez, para nós, né? Então a gente luta com todas as garras para voltar, reconquistar aquela felicidade total. E olha só como isso aí tem tudo a ver com aquela busca. Vamos lá para a primeira pergunta do guia, para trabalhar os passos. A primeira pergunta do primeiro passo: o que a adicção significa para você? É isso. A adicção veio aí, velho. Você quer voltar para aquele lugar onde tudo era satisfeito para você, onde você era o centro do universo.
que significa isso? Egocentrismo exacerbado. Esse egocentrismo é o núcleo espiritual da doença. Justamente aí nasceu o Rei Bebê. Eu quero voltar a ter a felicidade absoluta. Eu quero voltar a ter a atenção total do universo para mim. Olha eu no centro da galáxia, do meu universo. Tudo é para mim, né? E aí essa busca incessante que o adicto tem por prazer imediato, e aí a resposta, na minha opinião, da primeira pergunta do primeiro passo no guia para trabalhar os passos, o que a adicção significa para mim, é isso, é essa busca incessante por prazer imediato, por ser correspondido na hora, por fazerem todas as minhas vontades. Essa é a doença, velho, a doença do ego. O ególatra quer tudo pra si, na hora que quiser e do jeito que quer. E o que deu isso? Deu droga, deu álcool, até o extremo de precisar ser internado ou de ter chegado arrebentado numa sala anônima. Ponto. Aqueles mais espertos que conseguiram só sem internação, só chegando lá, ótimo. Agora, outros como eu, precisaram ser retirados da sociedade, porque eu não conseguia parar, eu nem tentei parar na rua. Vou falar a verdade, até tentei, mas aquele jeito de Rei Bebê, né? Queria parar, mas do meu jeito. Queria parar tomando remédio. Queria uma fórmula mágica que eu pudesse beber ou usar de boa, como já tinha acontecido. Só que isso é impossível, porque eu já tinha desenvolvido a dependência química e quando ela está instalada não dá para voltar atrás, filhão. Desenvolver a dependência química, se considera adicto, perdeu o domínio da sua vida, filho, já era, nunca mais você vai poder usar. Meu, põe isso na cabeça, mano, nunca mais vai poder usar. Pô, mas nunca mais é muito tempo, Marcão. É muito tempo, mas é só por hoje. Aí é que tá. O conceito do só por hoje vem justamente para nos livrar desse peso de nunca mais. Mas vamos falar real, se você ainda tiver no Rei Bebê, vai voltar a usar. Mas se você tá querendo mudança, se você tá querendo uma nova maneira de viver, eu preciso ser adulto com você, filhão. Vamos ser adulto também para receber essa informação. Nunca mais você vai poder usar, nunca mais você vai poder beber, tá? Tá muito pesado pra você? É só por hoje então. Se tá muito pesado, vive o só por hoje que vai dar tudo certo. Amanhã você renova esse contrato aí com o seu poder superior. Mas eu já vou te adiantando, não dá mais pra usar. Você não consegue virar um bebedor social ou um usuário de droga social. Acabou, não tem mais social pra nós. O Rei Bebê tá instalado e tá dominando. É aquela história que eu falei da carroça, né, galera? Eu já contei essa história, aliás, no meu livro de reflexões diárias, né? Reflexões acerca dos 12 passos. Eu vou até dividir com esse texto com vocês, porque tem tudo a ver com esse negócio do Rei Bebê. O Rei Bebê é o burro da carroça que eu vou ler aqui pra vocês. Olha só. Uma imagem que pode definir como nos portamos diante da doença da adicção / alcoolismo é a de uma carroça, com uma pessoa na boleia conduzindo e um burro puxando. No sentido figurado, o conjunto pessoa mais carroça mais burro seria como lidamos com a vida. O eu é a pessoa que está na boleia, o ego é o burro e a carroça é a vida. Assim seria como as pessoas, entre aspas, normais conduzem suas vidas. Mas nós, adictos alcoólicos, invertemos tudo e colocamos o ego para conduzir a carroça. O ego é o Rei Bebê, tá, gente? Penduramos o cabresto em nós e passamos a puxar a carroça dominados pela condução do burro ou do Rei Bebê. Parece exagero, mas muitos de nós passam anos neste sistema de completa inversão de valores de como conduzir as suas vidas. O ego é o senhor e o eu é colocado de lado. É por isso que dizemos que o egocentrismo é o núcleo da doença, e o trabalho dos 12 passos é justamente o de voltarmos a ser os condutores de nossa carroça vida. O burro tem muita utilidade e é um ótimo servidor do eu, mas jamais pode ser o mestre, pois não foi feito para isso. A recuperação nos coloca de volta na boleia da vida. Você está vendo essa figura da carroça?
O Rei Bebê tem a ver com esse componente, com esse quadro que eu pintei aí. O Rei Bebê, ele domina a nossa vida, é o ego sendo colocado no trono. Quando fala de trono tem tudo a ver com o rei, né, velho? Eu destronei o meu eu e eu botei o Rei Bebê para governar esse país chamado eu mesmo, chamado minha vida. Velho, um bebê sem capacidade emocional, sem capacidade intelectual, cognitiva, ele pode governar minha vida? Responda. Claro que não. Só que o eu foi tirado do trono e ele é tão reprimido que ele acha que o bebê é o rei, que o bebê merece reverência. Mas não, filho. E aí é que tá esse paradoxo. É o paradoxo da adicção, velho. É assim que funciona a nossa mente doentia, a nossa doença dominando controlando nossa vida. É esse cara, né? É esse Rei Bebê, né? Então, vamos, antes de terminar esse bloco, eu vou pegar lá no livro do Rei Bebê e vou ler para vocês quantas características são? As 18 características, não, 23 características principais do Rei Bebê. Olha só que fita, mano. 1. Ficam muitas vezes irritados com as pessoas que representam a autoridade ou com receio delas. Tentam colocá-las umas contra as outras de modo a conseguirem o que pretendem. Problemas com figura de autoridade, olha só. Por quê? Porque figuras de autoridade, eles querem conduzir, né, com regras, com normas. E o Rei Bebê quer o quê? Contra a regra, contra a norma, ele quer do jeito dele. O Rei Bebê tem problemas com figuras de autoridade, olha que interessante. 2. Procuram aprovação e frequentemente perdem a sua própria identidade no decorrer do processo. O Rei Bebê, para continuar no trono, ele precisa de súditos, né? Então ele procura sempre aprovação, ele vai distorcer, ele vai botar máscaras, ele vai vestir personagens para agradar os outros, para continuar no trono, para que todo mundo fale amém para ele. Olha só, é a segunda característica do Rei Bebê. 3. São capazes de causar uma boa primeira impressão, mas incapazes de manter. É a repercussão do que eu acabei de falar, né? Quer agradar todo mundo, só que ele vestiu esse personagem, mas um personagem, ele cai por terra, porque não é verdadeiro. O que não for espiritual nesse programa cai. O que não for verdadeiro cai. O que não for real cai. E aí é que tá, por isso que não consegue manter essa primeira impressão. O Rei Bebê acaba se frustrando porque as pessoas vão... esse cara na verdade é uma farsa. Esse cara na verdade é uma fraude. E vão se afastando dele. E aí ele vai ficar moado num canto e vai começar lá no cercadinho dele. São essas as características. 4. Tem dificuldade de aceitar críticas pessoais e sente ameaçado e irado quando são criticados. Uma baixíssima autoestima. No fundo, o Rei Bebê é um balãozinho de gás, porque o ego é isso, né? É um balão cheio, uma bexiga. Você furar ele, estoura ou murcha rapidinho, né? E eles ficam irados, né? Quando são criticados. Tem uma baixíssima tolerância à crítica. Não tem mente aberta. Olha só, os princípios do programa não estão entrando na cabeça do Rei Bebê. Aliás, não entram. Esse Rei Bebê, ele não aguenta, porque ele não tem mente aberta, boa vontade nem honestidade. Ele é falso, ele não é o cara certo para conduzir aí, para estar nesse trono. 5. Tem personalidade compulsiva e deixa-se levar a extremos. Compulsividade é característica básica, né? É por isso que no primeiro passo a gente primeiro corta a compulsividade por álcool e drogas, evitando o primeiro gole e a primeira dose. Olha só, antídoto para essa parte do Rei Bebê. 6. Não se aceitam ou alienam-se. Realmente, apesar de todo esse egocentrismo, ele no fundo não se aceita. Ele fica alienado, ele fica isolado, né? Porque é característica dele, velho. O Rei Bebê, ele não tem aceitação do outro porque ele não se aceita a si mesmo.
No fundo, ele é um grande frustrado, porque não dá pra voltar pro útero da mamãe, viu? Sinto muito, isso é impossível. Então, a busca do Rei Bebê, na verdade, é uma grande ilusão, olha só. E ilusão é típico de adicção, né, galera? Até o uso de álcool e drogas desenfreado, compulsivo, obsessivo, não passou de uma grande ilusão na vida dos adictos, cara. Quando a gente entra em recuperação, que a gente olha pro passado, principalmente quando a gente faz o quarto passo, a gente fala, nossa senhora, o que eu tava fazendo ali? Quem era aquele sonâmbulo? Eu me vejo como um sonâmbulo, vivendo uma vida de outra pessoa que não era eu, não é possível. E não era mesmo. Quem estava vivendo aquela vida era o cara que eu coloquei no trono, também aqui conhecido como Rei Bebê, né? Então essa aqui é a treta. Eu coloquei um outro cara para conduzir minha vida e hoje eu não me reconheço naquele personagem que eu vivi. É uma ilusão total, é uma alienação total, velho. Olha só que loucura. 7. Ficam muitas vezes imobilizados pela ira, frustração e raramente são satisfeitos. É claro, uma pessoa irascível, ele não enxerga nada. O ódio, a raiva, ele fecha a mente, ele fecha a visão num túnel e você só vê aquele objeto de ódio. É aquele cara que arrebenta o celular na parede, que vai jogar longe a chave de fenda porque o parafuso não tá obedecendo. Mano, começa a dar atributos animados para seres inanimados, seres que não tem nada a ver, são coisas. As coisas acabam tomando personalidade, a pessoa fica com raiva, com ira, com ódio à toa. E isso, quando transportado para as pessoas que os contrariam, aí ferrou de vez, né? Porque aí ele vai botar todo o ódio para uma pessoa. E aí é aquela coisa, ele quer agradar, mas ao mesmo tempo é um irado. Como que um irado vai agradar alguém, né? 8. Sentem-se geralmente sozinhos, mesmo quando rodeado de pessoas. É o isolamento da doença, né? Você pode estar num show com 1 milhão de pessoas lá no Rock in Rio. O Rei Bebê vai estar lá autocentrado ao extremo e isolado mesmo numa multidão. Ele não tem empatia verdadeira. Ele não consegue sentir amor por si mesmo, então, portanto, ele não consegue sentir empatia pelo outro. Então ele vai estar isolado mesmo numa multidão. Olha que tristeza que é viver o Rei Bebê. 9. Estão sempre se queixando e culpam os outros pelo que lhes acontece de mal na vida. É essa outra coisa do egocentrismo, né? Primeiro, a reclamação é a ferramenta do otário, já dizia um companheiro meu. É a ferramenta do otário, porque a reclamação é o oposto da gratidão. Então, o programa de 12 passos, essa nova maneira de viver é uma maneira de gratidão. Olha, você tá vendo que o programa, ele encaixa como uma luva para combater esse egocentrismo chamado Rei Bebê, né? Então eu vou ficar sempre de mal com a vida. É uma pessoa bruta, chata, raivosa, irada, apesar de botar uma máscara de aquela coroinha dourada lá, o cetro na mão, aquela capa vermelha dourada e eu sou o rei. E alguns podem até enganar por um tempo, mas esse personagem não sobrevive, não dá para sobreviver. Agora 10, a 10ª característica. Sentem que não são apreciados e que não pertencem ao grupo onde estão. Cara, aí eu posso falar por mim, velho. Eu tentei de tudo para me aproximar dos grupos desde a infância. Não conseguia me encaixar entre os caras que eram bons de esporte, que eram os caras que as menininhas suspiravam por eles, porque eu era ruim de esporte, por exemplo. Aí eu falei, vou andar com CDFs. Era ruim de estudo. CDFs não me aceitaram, eu não me aceitava, né? Aí vou andar com o surfista. Mano, o surfista, eu moro em São Paulo, não tem praia aqui, eu não tenho casa na praia. Eu comprei até uma prancha, velho. Morando na cidade, eu tinha uma prancha. Pra quê? Pra quê? Se eu não tinha nem casa na praia, eu não ia pra praia, nunca consegui subir numa prancha, velho. Mesmo quando eu tentei,
Então os surfistas também não me aceitaram, eu não me aceitei como surfista. E aí, mano, vários outros grupos que eu tentei. Até que eu conheci os maconheiros, né? Até que eu conheci os cheirador de pó. Ali eu meio que parece que eu tinha achado minha turma, né? E fiquei anos nessa turminha aí. Na verdade eu continuei alimentando a minha egocentricidade através do uso de droga, e deu o que deu. Então, eu não me sentia apreciado. Eu comprava a amizade das pessoas. Essa que é a verdade, com álcool e droga. Às vezes pagando rodada em boteco, pode ser. Eu nem tinha condição financeira para isso, mas às vezes eu sacava de um dinheiro que eu nem tinha, de um futuro que nem existia na minha vida, sabe? E esse negócio de ter droga no bolso, você compra, né, entre aspas, tá? A amizade das pessoas, né? Pô, Marcão chegou, ele tem o bagulho bom. Marcão chegou, ele tem o pó bom. Ô, vamos lá, pá. E era na verdade o contrário, eu manipulava as pessoas, arrancava dinheiro até delas pra pegar o tal do pó bom, pra pegar minha partinha, porque eu não tinha condição de usar droga cara. Sempre fui um fudido, um mal pago. Por quê? Porque minha doença não deixava eu evoluir, velho. Olha só que drama que é a vida de um rei bebê. Eu tô falando de um sistema extremamente perigoso, e um sistema, e eu tô exagerando bastante todas as coisas para vocês verem se vocês conseguem se encaixar de alguma forma aí. Porque se eu não exagerar, vocês vão achar que eu tô minimizando, e eu não vamos minimizar o rei bebê. Ele é real e ele tá dentro de você. O que lhe cabe é enxergar esses padrões rei bebê em si, porque esse cara é o cara que pode voltar. Esse cara vai te matar. Vamos falar a verdade, o rei bebê é um assassino, porque ele representa a nossa doença, ele representa a nossa egocentricidade, ele representa o componente que quer fazer você voltar a usar. Porque a volta ao uso é eu voltar, entre aspas, voltar, porque não dá pra voltar pro útero, mas o rei bebê quer voltar de alguma forma a sentir prazer imediato, quer sentir aquele sentimento oceânico, ele quer ser de volta, ter de volta o centro do controle de todo o universo. Olha o perigo que é eu dar vazão ao rei bebê em mim. Vamos fazer um intervalo, vamos ouvir aquela outra do Rodrigo, né? Anônimo, com letra minha. Legal, já a gente volta com mais Rei Bebê. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha
minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de Eterno agora, só por hoje é a minha nova Eterno história. Vivo o eterno agora, Eterno agora, só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só, vivo apenas um dia de cada vez, só por hoje é a minha nova história. Maravilha, beleza, você ouviu Anônimo, de Rodrigo Dias, letra Marco Melo, que sou eu, e participação especial da minha querida amiga Grazi, todos lá de Sete Lagoas, exceto eu, que sou agora de Atibaia SP. Beleza, vamos continuar com o Rei Bebê. Eu fui até a 10ª característica. Eu vou matar as 23 características nesse bloco. Depois eu vou trazer mais alguns textos a respeito do Rei Bebê. E aí no último bloco a gente fecha, né? Pra ver se... Eu já sei que eu tenho várias dessas características do Rei Bebê. Eu tô trabalhando com elas, aliás, né? Desde 2012, quando eu cheguei no programa. E não é fácil se livrar desse inimigo chamado Bebezão, Rei Bebê, aquele que quer me ferrar. Ixi, eu já ia falar um palavrão aqui. Beleza, vamos lá. 11ª característica. Vem o mundo como uma selva cheia de pessoas egoístas que não estão disponíveis para eles. Eu acho que isso aí tem, na psicologia, tem tudo a ver com projeção, né, galera? Eu vejo no outro aquilo que eu tenho. A real é essa. Aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu tenho. Ou ele tá num nível subconsciente ou inconsciente, ou então eu tô negando, né? Eu sei que eu tenho, mas eu nego. Negação é a parte da doença que diz que eu não tenho doença. Aliás, eu falei hoje sobre o texto que eu escrevi no livro de reflexões, né, acerca dos 12 passos de Marco Melo, que vai ser lançado logo mais. Eu vou até dividir porque tem a ver com isso aí. Será que você é um adicto? Muitos acham que não são, né, velho? Olha só, nossa doença é complicada. E à luz do programa de 12 passos, apenas a própria pessoa pode dizer se é ou não adicto ou alcoólico. Nenhum outro membro anônimo tem este poder de saber se alguém é ou não é. Porém, tecnicamente, a literatura anônima nos dá algumas dicas para nos diagnosticarmos a respeito de nossa doença, a fim de não apenas entendê-la, como também nos sentirmos fazendo parte de irmandades anônimas. Se identificarmos em nós algumas dessas 12 características, provavelmente somos adictos alcoólicos. Negação. Achamos que não somos. Minimização. Achamos que usamos só um pouco. Substituição. Trocamos sem sucesso o tipo de substância ou de bebida. Racionalização. Cremos saber em um nível mental tudo a respeito de nós mesmos. Justificação. Sim, usei, mas foi por causa disso ou daquilo. Desconfiança dos outros. Estão me perseguindo. Não sou esse monstro que dizem. Culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e perda de controle. Então, você é ou não é? Então tem a ver com isso, tem a ver com o que eu estou falando do Rei Bebê aqui, a 11ª característica, né? O mundo é uma selva cheia de pessoas egoístas que não estão disponíveis para ele. Porque assim, fica mais fácil, isso tem a ver com a negação, tá, gente?
Fica mais fácil da minha doença ficar se protegendo se eu projetar no outro hipocrisia, egoísmo. O cara fala que eu tô bebendo demais, ou que eu tô usando demais, ou que eu sou um drogado, ou que eu sou um bêbado, mas esse cara trai a namorada, esse cara trai a esposa, porque eu vejo, esse aqui bebe e vai cheirar pó lá escondido no banheirinho, eu sei disso, eu sei daquilo, fica apontando pra fora, fica apontando como todo mundo é hipócrita, como todo mundo é desgracento e tá... Velho, isso aí é negação pura, né? E o Rei Bebê não quer perder o trono, não quer perder a majestade, por isso que ele fica com esse papinho furado aí, que as pessoas não estão disponíveis para ele. Vai meu. Vamos lá, vamos dar continuidade. 12ª característica: encaram tudo como catástrofe, como uma situação de vida ou morte. São extremistas, né, galera? Eles não eram... falamos já sobre a ira que ele tem dentro do coração. Então, a pessoa irada também é extremista. Ou é isso ou é aquilo, ou é preto ou é branco. Não tem meio termo com ele, sabe? É complicado. E isso também é a 13ª, que julga a vida em termos absolutos, preto ou branco, certo ou errado, não aceitando meio termo. A 12ª e a 13ª características, elas se complementam, tá? Tudo é catástrofe e não tem meio termo, ponto. 14. Vivem no passado, ao mesmo tempo em que receiam o futuro e não vivem o presente de forma adequada. Aí, filho, tá aí tudo, né? O triângulo da autoobsessão tá prontinho aí pra nós, velho, entender o Rei Bebê. Receio do futuro, não viver o presente e fica vivendo no passado, chafurdando em ressentimento, naquela lama de ressentimentos, né? Enfim, né, velho? Tá o triângulozinho inteiro aí. 15ª característica: tem fortes sentimentos de dependência e um medo exagerado de abandono. Essa codependência, né? Por pessoas, lugares, coisas, hábitos, não quer largar disso aí, né? Então ele é... Olha só, ele é uma contradição, né, gente? Ao mesmo tempo que a desconfiança dos outros, toda essa ira, todo esse apontamento aí, ficar julgando, ao mesmo tempo ele tem um forte sentimento de dependência pelas pessoas, pelas situações, né? Se você for ver, o Rei Bebê realmente é um ser muito contraditório, né? Porque a nossa doença é muito contraditória. 16ª característica: tem medo do fracasso e da rejeição e não tentam fazer coisas novas em que possam vir a falhar. Mais uma característica de insegurança, né? O Rei Bebê é um inseguro, galera. A verdade é essa. 17ª característica: tem obsessão por dinheiro e coisas materiais. É a maneira dele escapar, né, velho? Se tiver... Porque, fora tudo, o Rei Bebê é muito inteligente e ele se adapta muito ao mundo. E o mundo não é bem materialista, cruel e tal. Quem tem mais poder, fama e prestígio se dá melhor. Ele observou essas características e tenta, através de dinheiro, poder, prestígio, ele tenta se sobressair no mundo. Só que ele também é preguiçoso, procrastinador. Como eu falei, ele é um poço de contradições, né? E muitas vezes ele não consegue esse negócio de dinheiro, sabe? De poder, de prestígio. Porque como ele é uma fraude, como a gente já falou no outro bloco, as pessoas acreditam nele até um certo ponto, porque ele começa a emergir na personalidade dele todas essas características negativas, e as pessoas botam um pezinho atrás e falam: opa, peraí, esse cara não é exatamente aquilo que ele fala que ele é, ou aquilo que eu pensei que ele fosse. Então, a hora que cai essa máscara, ele começa a não ter o respaldo dos outros, né? É um infeliz, gente, a verdade é essa. Se continuar na doença, se continuar no egocentrismo, se continuar alimentando o Rei Bebê, a possibilidade de infelicidade é muito grande, né? Então, esse negócio de ficar sempre dependendo de sucesso, dinheiro, também não funciona, nem pra ninguém. Vamos falar a verdade, o programa é espiritual, o que não for espiritual cai.
Pô, Marcão, mas você acha que a gente não pode ganhar dinheiro? Opa, deve ganhar dinheiro, mas primeiro trabalhe o seu eu, trabalhe o espiritual. O dinheiro, quando vier para alguém que está espiritualizado, aí sim o dinheiro vai ser uma bênção, né? Porque você encher o rabo de dinheiro de alguém que está adoecido, mano, o que vai acontecer? O que vai acontecer com uma pessoa que está vivendo no Rei Bebê e mete dinheiro e poder, porque dinheiro é poder, né? Mete dinheiro no cara pra você ver o que vai acontecer. Ele vai comprar as pessoas, ele vai usar um monte de droga, ele vai pagar rodada pra querer a aprovação dos outros, porque ele é assim, ele é egoísta. Ele só olha pra si e ele precisa da aprovação do outro. Ele é um poço de contradições. 18ª característica: sonham com metas e planos grandiosos e têm pouca capacidade de fazer com que eles aconteçam. Foi o que eu falei agora há pouco, né, gente? Ele é tão contraditório que quando ele não dá continuidade às coisas. A verdade é essa, ele não dá continuidade, ele não tem perseverança suficiente para conseguir o poder, o prestígio e a grana que ele quer, né? 19ª característica: não toleram a doença neles ou nas outras pessoas. Ele pra variar, ele fica apontando pro outro, né? Porque ele tá negando a dele. Então ele não quer ver, né? Tá na negação da sua própria doença. E aí fica com raiva das pessoas adoecidas também. Quando a gente fala de adoecidas, estamos falando de outros usuários, de outros adictos, de outros reis bebês, né? Irrita um outro rei bebê. Quando dois rei bebês se batem, filho, dá choque, não dá certo, né? Porque o egocentrismo de um vai bater no egocentrismo do outro. Ele vai ficar com antipatia um pelo outro. 20ª característica: preferem agradar aos superiores e intimidar aos subordinados. Olha só, é muito falso, né? Quem tá acima ele agrada, mas o porteiro do prédio trata que nem cachorro, né? Pessoas que não têm poder, que não podem ajudar ele em nada, ele é super grosseiro, super filha da puta mesmo, vamos falar a verdade. 21ª: acham que as regras e as leis são para os outros e não para eles próprios. Aí então o egocentrismo aplicado em regras, né? Ele primeiro eu no trânsito, primeiro eu em qualquer lugar. Agora, quando a casa dele cai, pode ter problemas sérios, né? Muitas multas de trânsito ou até processos judiciais por não cumprir as regras, né? Porque o rei bebê pode ter filho com várias esposas, né? Com várias mulheres por aí e não querer assumir nenhuma, né? Não querer pagar pensão. Acaba na cadeia. Hoje em dia acaba na cadeia, graças a Deus. Mas já é isso. 22ª: frequentemente compulsivos por estímulos de excitação e de uma vida frenética. Eles gostam de bagunça. O rei bebê, ele se sente confortável na zona, na bagunça, na rave fazendo barulho, isolado, né? É o que eu falei, ele tá isolado mesmo numa multidão, mas ele gosta de coisa frenética. E a última característica do livro aqui, 23ª: guardam para si as emoções dolorosas e perdem o contato com seus sentimentos. Olha só, que tristeza que é o rei bebê. É isso, as 23 características, né? E aí, uma parte interessante do livro fala da criança assustada e do rei bebê. Todos nós, adictos e alcoólicos, temos essas duas crianças dentro da gente. A criança má é o rei bebê, que se você acabou de entender aí as 23 características principais do rei bebê. E a criança assustada é aquela coitadinha que ficou lá no passado, né? E digamos assim, é o eu. A criança assustada é o meu euzinho, coitadinho, que o rei bebê destronou. Lá no passado existiam dois bebezinhos. Um tinha chance e o outro tinha a chance de acabar com a sua vida. Quem subiu ao trono? Quem você botou o cetro e a coroa? O rei bebê. Desculpa, parece, mas não fiz isso. São processos quase que semi-conscientes, semi-inconscientes, sabe? A gente vai desenvolvendo
e o meio também ajuda, a família facilitadora, porque a família também está adoecida, o sistema familiar às vezes é disfuncional, não existe família doriana, rapaz. Companheirinhos e companheirinhas, não existe família doriana. Então, os seus pais, ou quem os criou, deram o melhor que eles podiam, mas eles também, porque em respaldo ao rei bebê, isso bate também no sistema familiar, de forma que eles não sabem lidar. O rei bebê é muito manipulador, então a gente acaba colocando a coroa no bebê errado, e fica quem? A criança assustada, né? Os adictos têm dentro de si um jovem assustado, solitário, envergonhado, que murmura contra si mesmo pensamentos derrotistas, autocríticas, baseadas numa vida inteira de mensagens negativas. Constantemente se comparam aos outros e sentem que não estão à altura deles. Então a criança assustada, ela precisa ser agora revista. A gente precisa destronar o rei bebê, olhar para a criança assustada que tem dentro da gente, que ficou lá no passado, tá? Estamos falando de processos de quarto passo, tá, galera? Estamos falando de se enxergar, se ver. E também, a sugestão também é terapia, né, galera? Vamos fazer um processo terapêutico para trabalhar esses traumas, porque a criança assustada, ela é devido a traumas de infância, tá? Então vamos enxergar essa criança assustada, e ela precisa ser acolhida, porque ela precisa voltar a crescer. O rei bebê foi destronado, sobra a criança assustada, é aquele buraco espiritual que a gente fica no peito quando a gente tira a droga e quando a gente começa a trabalhar o nosso egocentrismo. A criança assustada tá lá escondida, precisa ser acolhida e precisa ser empurrada para crescimento. Eu tenho que virar de novo a criança assustada, enxergar ela e começar a desenvolver. Olha só, eu falei que eu ia dividir mais algumas características e algumas coisas de rei bebê, mas eu vou fazer isso daqui a pouco no próximo bloco. Vamos ouvir aquela terceira música, né? Temos 3, né, Rodrigão? Vamos ouvir Onde Está a Recuperação. Rodrigo Dias, Marco Melo. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde Está a Recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não.
não está nas mãos dos médicos e nem religião, não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos, não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião, não está na razão. Você ouviu Onde Está a Recuperação? Rodrigo Dias e Marco Melo, participação de Grazi, muito obrigado. Siga o Rodrigo lá nas redes sociais, principalmente siga ele lá no Insta, Rodrigo Dias 7 Lagoas, e também a banda dele, Capital Brasil. Legal. Vamos voltar a criança assustada um pouco, né? Ó, eu tenho um texto que eu achei muito interessante aqui do livro. Na verdade é um resumo de algumas partes, né? Muitos de nós temos dentro de si o medo e a vergonha e a solidão que nos sussurra pensamentos derrotistas, nos levando a nos comparar com os outros e achar que não estamos à altura deles. Estes sentimentos se tornam núcleo de nossa personalidade, fazendo o Rei Bebê emergir com seu egoísmo e exigência. Esta busca imatura pela aceitação dos outros com relação a nós nos faz buscar coisas exteriores para nos sentirmos melhores: roupas, carros, namoradas, drogas, etc. Esta falta de aceitação da real situação em que somos nos leva a uma briga entre o Rei Bebê e a criança assustada que existe dentro de nós. Olha só que engraçado, né? A gente tem essa briga, todo adicto e alcoólico tem essas duas crianças brigando dentro de si. São duas forças antagônicas que ficam... E olha só para onde geralmente migra, né? Quando eu falei de transferência, vai ouvir o programa Transferência lá. Para onde a sua doença está indo? É uma pergunta lá do livro Guia para Trabalhar os Passos. Para onde a sua doença foi? Porque você tirou a droga, você tirou o álcool. Não tem como não ter ido para algum lugar. Dá uma olhada. Esse programa fala sobre isso. E aqui ele está falando um pouco dessa transferência, né? Para nos sentirmos melhores, a gente procura... tem gente que vira obcecado por compra, tem gente que fica obcecado por roupa, tem gente que fica obcecado para trocar de carro, e outros vão para a parte da, entre aspas, autoestima, que não é bem autoestima, porque ficam comprando suplementos, complementos, creatina, não sei que, tudo quanto é suplemento, e acaba até em bomba, né, para ficar forte, bonito, academia. E outros transferem isso para esse relacionamento sexo-afetivo. Fica pulando de namorada em namorada, ou então bota todo o foco numa namorada, numa esposa, tira o foco de si. Não, são coisas que tiram o foco da doença. Eu não quero olhar para mim, eu olho para carro, eu olho para dinheiro, eu olho para roupa. E aí, droga, né? Droga e álcool. É outra maneira que o Rei Bebê adora usar. E a criança assustada fica nesse balaio aí, fica nessa briga dentro de si, né? Nós todos temos isso, né? Quando escutamos não, algo dentro de nós nos diz que somos maus. Só me sinto amado quando me acariciam. Quando sou corrigido, não sou amado e ninguém gosta de mim. Olha só, é o Rei Bebê aí aflorando, ou então a criança assustada, né? Quando recebo alguma crítica, insisto em fazer o que eu quero e penso que se me amam, tem que deixar eu fazer o que eu quero. A minha manipulação me permite ganhar essa disputa com os outros. Olha só que terrível, né? Ele recebe uma crítica e aí manipula as situações para ganhar uma disputa. É tudo uma questão de competição. O Rei Bebê é hiper competitivo, né? Tanto a criança assustada como o Rei Bebê exigente ficam temporariamente satisfeitos quando conseguimos mostrar aos outros o que pensamos e que eles querem de nós. A base para a recuperação é a criança adquirir seu valor próprio e controlar os comportamentos do Rei Bebê. É o que eu falei, primeiro a gente acolhe a criança assustada, a gente destrona o Rei Bebê, né? E agora tem uma parte de mito e verdades, né? Olha só, pessoa popular. Agora vamos às manifestações, né?
Se eu for simpático, atrativo e for a pessoa que anima as festas, você vai querer ser meu amigo. Olha só o mito, ele acha isso, e olha só a real. Querendo ser tudo para todos, perdemos o nosso verdadeiro eu no processo. O jogo acaba quando os outros compreendem que não existe nada por detrás dos nossos falsos sorrisos. Você vê que essa parte do livro que fala de mito e verdade mostra como nós somos, né? E como a gente externaliza as coisas, né? Olha só uma outra manifestação, que é o tirano, o ditador. Mito: se me obedecer e se puser debaixo do meu controle, eu te protejo de tudo. Esse aqui é o maridão, né? Como é que se fala bastante hoje em dia? Macho alfa, né? Olha qual que é a real. Se pensamos que nascemos chefes, capazes de dominar qualquer crise, esperamos que os outros se ponham confiantemente nas nossas mãos. Mestres no sarcasmo, mantemos nossos súditos no seu lugar com comentários cruéis. O fim do jogo acontece quando os súditos se recusam a obedecer. É bem isso, né? A hora que a gente percebe que aquele ali é uma fraude, acabou, né? Não tem mais o que fazer. E aí, essa outra manifestação é o conquistador. Mito: sou irresistível para o sexo oposto. Parte da minha capacidade de atração vem da minha falta de respeito pelos outros. Espero amor, atenção, riqueza e poder em troca do privilégio da minha companhia. Olha o egocentrismo exacerbado aqui, né? A verdade: estamos metidos numa competição feroz para ocupar o centro do palco e somos incapazes de nos comprometer numa relação. O jogo acaba quando os outros tomam consciência da frivolidade do conquistador. Olha só, esse também é uma outra manifestação do Rei Bebê que acaba caindo por terra, né? Quando as pessoas percebem que ali não tem nada de verdadeiro, não tem nada de sincero, né? Ali só tem panca mesmo. O cara é pancudo, mas não faz nada. Quais são os princípios espirituais que a gente precisa desenvolver para destronar o Rei Bebê? Perdão tem tudo a ver com Deus, né? Nosso poder superior vai nos ajudar no auto perdão para que a gente também possa aprender a perdoar os outros. Humildade é uma outra característica espiritual importante para a gente trabalhar em recuperação. Aliás, é a característica principal da recuperação, na minha opinião. O 7º passo, que é o centro do programa, é quando eu vou me livrar dos defeitos de caráter. A condição sine qua non para eu entrar no solo sagrado do 7º passo é justamente a humildade, né? Culpa é uma coisa que a gente precisa se livrar, descobrir o que eu realmente acredito. A culpa tá muito ligada a eu não me conhecer, eu não saber exatamente quem sou eu, por que eu me sinto culpado, né? Às vezes a culpa já vem de tanto tempo que eu nem coloquei ela em cima da mesa e aqueles segredos que eu coloco na gaveta e eles crescem sem eu saber exatamente quem são esses monstros que estão crescendo, né? Nossas personalidades adictivas, a gente pode criar uma ligação amorosa conosco mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com as nossas personalidades de adicto, né? A gente tem que fazer exercícios diários de recuperação. 11º passo toda manhã. Se conectar com o poder superior do seu entendimento. Esse daí é muito importante, na minha opinião, né? Para ir pro dia azeitado, engraxado, sabe? As engrenagens secas. A nossa doença, ela é incurável e a nossa recuperação é 24 horas por dia só. Então, como eu dormi e a recuperação de ontem já foi, hoje começa de novo. E toda manhã minhas engrenagens estão secas. A verdade é essa. Eu tenho que botar graxa nas engrenagens para poder ir para a vida, sabe? E essa graxa é poder superior, é espiritualidade, é contato consciente. Por isso, 11º passo toda manhã, tá? E aí de noite, um agradecimento, se você não usou, né? Se você teve o mínimo de humildade para ter pedido ajuda, caso você tenha visto uma rota de colisão, né? Mas mesmo se você não usou,
Geralmente, né, o rei bebê às vezes aflora. E quando eu falo de rei bebê, eu não tô falando que você tem todas essas características, companheiro. Eu não tenho mais todas elas. Mas o rei bebê tá lá no cercadinho, como eu falei no primeiro bloco. Ele tá naquele cercadinho, naquela cadeinha lá no meio da sala da família. E ele às vezes, ele pula o cercadinho. Quando ele pula o cercadinho é quando eu agrido uma pessoa que eu amo, ou mesmo que eu não ame. Se ela, por exemplo, é uma pessoa que, como eu falei, um ascensorista, um trabalhador de uma padaria, um atendente, um caixa do banco, eu vou lá e dou a minha patada. O que é isso? É o rei bebê saindo do cercadinho. Eu preciso analisar isso ao longo do meu dia. E como que eu faço isso? 10º passo à noite. Então eu fiz o 11º de manhã e de noite, porque eu agradeci por mais um dia, mas eu revi também as minhas atitudes durante o dia. Eu vi os meus padrões destrutivos. Eu vi quando que o bebê, tanto a criança assustada quanto o rei bebê, se manifestaram. A criança assustada, ela precisa ser acolhida. E o rei bebê precisa ser rechaçado. Não dá para deixar mais esse rei bebê pular do cercadinho. Não posso mais agredir as pessoas. Não posso ficar correndo atrás de fama, prestígio e poder seco, né? Eu não posso ser um bêbado seco, um adicto seco, velho. Para, velho. Recuperação é justamente para eu me tornar uma pessoa melhor, né? Então, outra dica bastante, né? Fora esse inventário diário, é evitar relações sérias prematuras. Você está entrando em recuperação agora? Essas emoções intensas de uma relação nova pode causar a perda da nossa sobriedade emocional. Porque essas emoções intensas, um relacionamento novo pode ser complicado no começo, companheiros. Eu falo aqui, vai ouvir lá o programa 2 anos sem relacionamento. Tem a ver com esse rei bebê que emerge muito fácil. Eu ainda tô frágil, eu não tenho traquejo com o programa suficiente e eu não desenvolvi a minha inteligência emocional suficientemente para poder fazer com que os relacionamentos sexoafetivos funcionem bem. Agora não, dá um tempo, depois você vai arrumar uma pessoa certa. Isso aconteceu comigo, eu tô falando de coração. A hora que eu obedeci meu padrinho, fiquei 2 anos sem relacionamento, Linda apareceu na minha vida quando eu estava preparado para receber uma pessoa amorosa como Linda. Porque os semelhantes se atraem. Esse papo de os opostos se atraem não existe. Semelhantes se atraem. Se você tá rei bebê, você vai atrair uma rainha bebezinha, mano. E aí, imagine 2 rei bebê tentando se relacionar. Vai dar o que, velho? Pra você vai dar droga, pra ela não sei. E também ela que se lasque. Mas a gente precisa atrair uma pessoa que tem inteligência emocional, que tem maturidade emocional. E isso eu só vou conseguir atrair se eu também tiver essas mesmas características. Se eu tiver mais maduro emocionalmente, que eu vou arrumar alguém maduro. Senão eu vou arrumar outro moleque, outro rei bebê e não vai dar certo, velho. Vamos lá, agora só alguns antídotos para coisas do rei bebê. Pensamentos negativos do rei bebê e os slogans do programa, né? Os bordões do programa que são um antídoto para isso. Vamos lá. Viver no passado preocupado com o futuro. O programa diz, um dia de cada vez. Pensamento negativo do rei bebê, continuar fugindo. Slogan do programa, devagar se vai longe. Pensamento do rei bebê, as coisas são do meu jeito. Slogan do programa, entrego nas mãos de Deus. Pensamento do bebê, exagerando as coisas. Slogan do programa, vivo e deixo viver. Rei bebê, seleciono o programa à minha maneira. Slogan do programa, não conserte o que está funcionando. Rei bebê, esqueço-me de me manter sóbrio. Programa, primeiro as primeiras coisas. Rei bebê, complico tudo. Programa, simplicidade. Rei bebê, faço inventário dos outros. Slogan do programa, me inventario. Rei bebê, mentirinhas não importam. Programa, honestidade. Rei bebê, justifico meu rancor e só digo o que querem ouvir.
Programa Não Guardo Mágoas, falo o que é. Sintomas de recaída do Rei Bebê, gente, importantíssimo. Desonestidade, o programa Honestidade. Dúvida, esperança. Adiamento, ação. Medo, coragem. Escolher a facilidade, integridade. Complacência, boa vontade. Arrogância, humildade. Esperar demais dos outros, amor fraterno. Abrandar a disciplina, autodisciplina. Faltar às reuniões, perseverança. Esquecer a gratidão, consciência espiritual. Onipotência, serviço. É isso. Eu acho que a gente destrinchou bastante bem as características do Rei Bebê, né? E a resposta, eu diria que do tratamento, pra gente destronar esse Rei Bebê, eu acho que o sentimento, fora a humildade que eu acabei de falar, eu acho outro muito importante. E é aquilo que a gente faz com o 11º passo toda noite, que é a gratidão. Se a nossa oração se basear apenas em obrigado, meu Deus, grato, meu Deus, já está de bom tamanho. Gratidão é o combustível da recuperação. E é o combustível que vai deixar o Rei Bebê guardadinho lá na grade. Pô, Marcão, mas não dá pra matar o Rei Bebê? Olha, matar o Rei Bebê pra sempre, velho, não dá. A nossa doença é incurável. Mas qual que é a pegada da recuperação? Não é um dia de cada vez? É disso que eu tô falando. É um dia de cada vez. A gente vai continuar com o Rei Bebê lá na gradinha dele e deixa ele lá quietinho. Ali dentro ele não incomoda, sabe? O ego, ele como servidor, o ego é bom. A gente tem que ter ego. Sem ego a gente não sobrevive. Mas o eu tem que prevalecer. Então vamos continuar com o Deus da nossa compreensão, nos ajudando a colocar o eu no comando desse corpício. E o ego fica lá trancadinho e só fazendo as coisas que o ego tem que fazer, sabe? O ego é importante para puxar a carroça, como eu falei da carroça lá. Mas ele não pode ser o cara que conduz a carroça. A carroça é a sua vida, companheiro. Não vamos deixar o cavalo conduzir o eu. O cabresto tem que estar no cavalo. O Rei Bebê ele tem que ser controlado, ele não pode te controlar. E é diariamente, através de humildade, gratidão e todas essas características que a gente falou do programa, esses slogans do programa são muito importantes. É assim que a gente vai dominar o Rei Bebê dia após dia. É isso, muito obrigado. Esse foi o programa Independência de hoje. Vai ter uma inédita do Julião. E também conecta lá com a gente nas redes sociais. Se você, né, tiver com algum familiar ou você mesmo tiver com algum problema, não tá conseguindo ficar limpo na rua, companheiro, eu te entendo, porque aconteceu comigo. Eu não dei conta, eu precisei de uma internação. E a Bem-Estar, né, eu e o Caio Goy, estamos com um projeto bem bacana. A partir de, sei lá, de R$1.000 e poucos por mês, você consegue uma internaçãozinha aí humanizada, né? Internações humanizadas sempre. Mas o céu é o limite. Tem de alto padrão também. Tudo depende, né? Tudo depende. Manda lá um zap pra nós. Tá todas as características lá, tudo que a gente faz lá. Uma remoção, se precisar, enfim, né, velho? Tem vários trabalhos que eu tô desenvolvendo aí com o Caio, que a gente tá tentando ajudar as pessoas a conseguirem ficar limpas. Se o caminho for internação, cola lá com nós, lá na Bem-Estar, e manda um zap pra gente. A intenção aqui é sempre ajudar. Beleza? Ouça uma inédita do Julião e depois tem duas aí na sequência. Maravilha, maravilha. Beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado do Rei Bebê. E semana que vem a gente volta com mais programa Independência. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom, vamos lá, né? Vamos falar aí um pouco de recuperação. Estava escutando aí o Fernando falar, gosto muito de ouvir o Fernando, mas eu até quando escutava falar.
E eu gosto do sexto passo, gosto de todos os passos, porque eu acho que não existe nenhum caminho para uma pessoa que seja portador da doença da adicção, independente onde paute o problema, se é na questão do uso de substância psicoativa ou em outras condições de abuso. Eu preciso entender que eu sou portador da doença, eu tenho a doença, eu não sou a doença. Enquanto eu não consigo parar essa condição, eu fico vulnerável ao que a doença naquele momento se expressa. Se estiver se expressando numa questão de ordem alimentar, eu vou ter problemas maiores e vou chegar ao ápice da minha loucura, que é ir fazer uma bariátrica. Esse é o ápice da loucura. E também, se eu estiver aí dentro de uma questão de uma obsessão sexual, ou então de questões como a moça retratou, né? De compras, entre outros caminhos. Eu gosto desse passo, que é o recheio do programa, porque ele retrata a ideia de mudança. E eu acho que mudança é tudo. Chegar ao programa, fazer parte deste programa e não se modificar com o que o programa oferece, é não estar a entender que este programa sem os passos não serve para nada. É um local para se encontrar, vai comer umas esfirras, vai comer umas pizzas, vai jogar um pouco de conversa fora, vai fumar um cigarrinho, vai fazer uma amizade e não vai entender por qual motivo chegou até o programa. E para se entender isso, para se ter esse processo de mudança que envolve uma questão de sabedoria, vai se necessitar ter conhecimento. E conhecimento é literatura. Fora disso é só loucura. Fora disso é só o estado da loucura daquele que chega aqui ao programa, dentro da sua ideia da tal partilha de sentimento, que eu chamo de lamentação, e venha lamentar os problemas da sua vida, que não funciona direito da maneira que ele assim gostaria, e ele não entendeu lá o que está escrito lá no terceiro passo, no tópico das próprias vontades, né, que retrata o que é a vontade de Deus e qual é a dele. E eu acho que depois que eu tive contato com a literatura, e isso aconteceu depois de 2 décadas que eu já me encontrava aqui dentro desse programa, hoje eu tenho 2 décadas e 8 anos dentro desse programa, é um tempo substancial que me dá a condição de falar a vocês que aqueles de nós que encontraram o programa, que não se atentaram ao programa, que é um programa de passos, não é de saltos, não é de pulo, é de passos, e que não fizerem o que os passos têm a oferecer, vão obviamente ter problemas maiores, só não se sabe a data dos problemas maiores, e estes mesmos está retratado na nossa literatura, na 6ª edição, no texto básico, quando fala lá na partilha de um companheiro que com mais de 1 década limpa, ele consegue entender quando assim o padrinho dele fala para ele, né? Você chegou aqui, tem mais de décadas e você nunca deu atenção aos passos, por isso que hoje você está tendo problemas maiores. E eu só vim entender isso depois de 2 décadas, que foi quando eu cheguei ao programa. Eu fiquei as primeiras 2 décadas dentro desse programa, enchendo o saco das pessoas, sem entender o que se refere ao programa, achando que o grande elixir do programa, o ápice, era estar sem o uso de álcool e de drogas, e não estava dando a devida atenção que esse programa não é para parar de usar droga. Para de usar droga, você para lá na comunidade terapêutica, para no hospital, para na cadeia você para e volta também. Você para no CAPS, você para em qualquer outro local. Esse aqui é um programa para a pessoa não voltar a usar. E para não voltar a usar, vai ter que estar aberto a um processo de mudança, e mudança envolve passos, e na nossa literatura diz, se você tiver só a fim de parar, continua voltando aí, você vai fazer uma tropa de amigos, vai fumar um cigarrinho, vai fumar um arguilê, vai aí comer uma pizza, uma esfirra, vai encontrar um namoro, vai fazer um sexo e tal. Agora, se você tiver a fim do que esse programa te oferecer, você vai ter que dar determinados passos. E dar esses determinados passos é que implica em mudança. Porque eu vou ter que deter aquilo que me trouxe ao programa. Eu vou ter que parar aquilo que me fez chegar até aqui. Que não é o químico, é a doença. É entender o que fala na literatura, quando na literatura retrata que o que me faz adicto é a doença. Não foram as drogas, não foi o meu comportamento. Senão eu nunca vou entender que não tem o cara que sabe que ele
não pode comprar e está a comprar, não tem o cara que ele sabe que ele não pode fazer sexo hoje sem camisinha e está a fazer. O que tem é o débil, e o débil só é visto quando ele está dentro do programa, quando ele está focado no que os passos têm a oferecer e quando ele entende qual é o significado da expressão impotência. Por isso que é o processo de mudança. Senão fica aqui dentro de uma fava chula, acreditando que eu sou insano porque eu comprei sem poder pagar. Eu sou insano porque eu fui transar e não me protegi e peguei tal doença. Não tem insanidade. Tem uma perda de um estado de senso de limite. Fala na literatura. Qual é o ápice da insanidade, Júlio, que você cometeu? A perda do meu senso de limite. E esse ápice, eu cometi ele por diversas vezes, decorrentes vezes, dentro de 20 anos, inúmeros anos seguidos, e trouxe inúmeros problemas maiores para a minha vida, que envolvem, dentro de uma diversidade, até mesmo filho. Trouxe filho para a minha existência. Um ser humano que tem uma necessidade de sobrevivência e que pauta na minha condição de mantê-lo vivo. Então, enquanto eu não me atento a isso, eu fico aqui dentro falando, transei sem camisinha, fiz um filho, que insanidade que eu fiz. Não tem insanidade alguma. Tem uma perda de limite, nunca entendi o que é limite. Então, para mudar isso, eu preciso de passo. Eu preciso entender quem que eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde que eu vou com esse programa e o que esse programa tem a me oferecer e se é que eu vou. Também tem isso. Se é que eu vou. Porque tem uma parte na nossa literatura extremamente importante, que eu acho fantástica, que está no tópico inteiramente pronto para o quê? Do sexto passo, que está na primeira pergunta, que fala: ô Júlio, existem partes em você que você gosta, e você entende que essas partes que você gosta pode ser um defeito? Você tem medo, cara, de se transformar em algo que você não está afim, uma vez que isso seja retirado de você? Porque uma vez que isso seja retirado de mim, eu perco o título que eu mantive por um longo período aqui dentro, e eu conheço um monte de gente aqui, dentro dos meus 28 anos que eu estou aqui, que mantém o título de estar feliz da maneira que se encontra, porque isso resulta, logo no início do livro, lá fala que feliz é o ignorante. Por que o feliz é o ignorante? Porque ele fica pautado dentro da ideia do problema do uso de álcool e droga. Então ele está super feliz, porque agora não tem, né, o uso de álcool e droga. Ele não está usando o barato, e esse barato é o barato que, quando ele estava a usar, as pessoas que estavam fora dele, olha ele e fala: tá vendo porque ele é daquele jeito? Porque ele usa aquela porcaria lá, ele bebe, ele fuma, ele cheira, ele faz, acontece por causa daquela porcaria, e por causa daquela porcaria que ele é daquele jeito. E eu nunca fui do jeito que eu sou por parte do uso da substância. Ao contrário, né? O uso da substância anulava a possibilidade das pessoas olharem quem eu era de verdade e me darem a direção que eu preciso. Por isso que não dá para se recuperar sozinho. A literatura é muito sábia. Se tem um jeito que esse programa não vai funcionar, é sozinho. Se tem um jeito que você vai ter problemas maiores aqui dentro, é sozinho. Se tem um jeito que você vai descobrir que não deu certo, é você tentar fazer sozinho e não se revelar para o seu apadrinhamento. Não se deixar ser visto pelo padrinho, não se deixar ser notado quem é você, da onde você veio, até onde você chegou e para onde que você vai. Se tem um jeito que tu vai ter muito problema aqui dentro, vai ser devedor anônimo, vai ser um cara que não vai ter família, vai ser um cara que vai ter um monte de problema, e as meninas também. É só não se deixar ser conhecido. Essa técnica é infalível, porque aí a doença da adicção, ela fica, top. Por causa que não é o químico que me mantém, é a doença que me sustenta. E ela me sustenta onde? Dentro do impostor, né? Aquele cara que acha que é o bom pai, que é o bom filho, que é o bom amigo, aquele cara que acha que é o bom profissional. E na verdade é o cabeção, né? Uma cabeça gigante, o corpo é do tamanho de um palito de fósforo, dentro do cabeção tem um monte de cara que ele gostaria de ser, o engenheiro, o técnico, o atleta, o profissional, o bem-sucedido, o cara que transa, que faz e acontece. Mas na verdade tem ali o que fala na literatura, né? Que ele anseia pelo sucesso, mas ele se realiza mesmo no fracasso. Aí quando a coisa arrebenta, ele fala: eu já sabia que não ia dar certo.
Eu já sabia que não ia dar certo. Eu já sabia. É assim, eu sou assim. E na verdade, eu preciso entender algumas coisas dessa literatura para que eu chegue no programa. E eu acho super interessante, porque o maior fator de liberdade dentro do sexto passo é o reconhecimento da pessoa que eu sou. Esse reconhecimento, ele acontece no tópico Nossos Defeitos de Caráter. Eu acho extremamente importante quando fala, mesmo depois de todo o trabalho que eu fiz de quarto e quinto passo, e olha, eu fiz esse trabalho por 2 vezes, com 2 pessoas, sensacional. Primeiro com o Sérgio, que me apadrinhou, me direcionou, me ensinou a fazer leitura, me ensinou a me transformar dentro do que esse programa oferece, que não é vir no grupo partilhar, é entender por que você está sentado na cadeira. E depois, na sequência, quem terminou de lapidar, Ivanildo, que é meu padrinho atual. E aí, a literatura fala, depois de tudo isso que você fez com esses caras, cara, ainda você não tem total consciência da natureza dos seus defeitos de caráter? Não tenho. Eu entendo claramente que eu sou portador de um déficit, um desequilíbrio, e este me conduz a tomar determinadas ações e ter, dentro dessas ações, algumas atitudes que me comprometem em tamanho, gênero e grau. Por isso que a minha doença é pautada na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E se eu não entender o tríade da doença, eu fico aqui dentro a falar do uso de álcool e de droga. Ai, que a droga me fez. Ai, agora eu não uso mais droga. Comprei a casa própria, viu? Ai, o capinga me fez. Agora eu não bebo mais. Agora eu até casei e tenho filhinho. Ai, agora eu não uso mais substância química. Passei na faculdade. Como se esses títulos que eu busco fossem merecedores de aplauso. O comprar o carro, o transar e fazer filho, o ir para a faculdade, o ganhar um nome. E não me atento que eu chego ao programa na posição do Lex Luthor. E depois de 90 dias que eu estou aqui dentro, eu já exerço o super-homem. E aí eu já quero sair daqui voando, levando a mensagem, trazendo para o outro o que está funcionando para mim, e nem entendo que não está funcionando nada. O que está acontecendo é que não tem o uso da substância, e porque não tem o uso da substância, eu ainda não entendi quem que eu sou. E eu vou ter que descobrir quem que eu sou. E descobrir quem que eu sou implica em mudança. Por isso que feliz é o ignorante que fala no Isto Resulta. Por isso que no Isto Resulta fala que quando a dor de permanecer na mesma, ela se torna maior do que o medo da mudança, do que a falta da prática, aí eu me entrego ao programa e me transformo. Olha que lindo que a literatura retrata. E se eu fizer um link dessa literatura com a literatura de Santo Agostinho no livro Confissões, ele retrata o maniqueísmo, que é um estado entre o bem e o mal. E aí eu entendo por que o companheiro que me antecedeu aí do quarto passo aí, a fala dele trouxe a ideia do médico e do monstro. Porque eu posso estar a querer me transformar no médico através do programa e não entendo que quem está sendo trabalhado é o monstro. E aí o monstro vai se tornar vivo aqui dentro, porque ele não vai ter mais uso da substância para anular a posição de que as pessoas enxergariam quem eu sou verdadeiramente. E aí as pessoas, então olha o químico, olhou o químico, ele é assim por causa do químico, e não é. Ele é daquela maneira porque ele é daquele jeito. O químico só vem e potencializa. E eu preciso entender agora, sem o químico, quem que eu me torno, dentro da ideia do maniqueísmo, entre o bem e o mal. Porque existe uma necessidade disso. Então eu acho interessante, porque no tópico princípios espirituais, eu acho bem bacana falar com vocês através da literatura, porque tudo que foge da literatura é loucura. Mas eu levei 2 décadas para descobrir isso, né? Só levei 20 anos para descobrir que tudo que foge da literatura aqui dentro desse programa não é loucura, é estado de loucura, estado da perda do senso de limite, de não se ter uma identidade, de não se saber se quem se é. E no tópico princípios espirituais que fala em modificação, logo
na primeira linha que retrata a literatura, fala que eu tenho que ter comprometimento e perseverança. Olha que expressão. Só se modifica quem está comprometido. Só se modifica-se quem persevera aqui dentro. Por isso que quando a gente vai num evento de Narcóticos Anônimos, no final do evento, que é aquele momento que está todo mundo chorando, fala assim, ô gente, vamos fazer a contagem regressiva. Quem é que tem aqui 30 anos limpo? Aí aparece ali 3, 4, 5 pessoas, aí fala assim, e agora? Vamos ver quem é que tem aí 25, 27, 28 anos limpo e tal. Aí levanta eu e mais uma meia dúzia ali também, uns gatos pingados, né? Aí quem é que... Aí quando chega na hora assim, quem é que tem aí 100 dias limpo, vai? Aí levanta 300 pessoas. E esse erro, essa inversão de valores, mostra a dimensão da falta de comprometimento e perseverança entre nós, os veteranos. Por que eu estou falando isso? Porque quando chegasse esse momento de falar assim, quem tem 30 anos limpo, tinha que levantar mais de 100 pessoas e comemorar. Entenderam? Aí quando chegasse ali, quem é que tem 100 dias limpo? Levantasse umas 2 pessoas só. Acabou. Olha que lindo que seria esse processo. E aí isso definiria o que está escrito no texto básico, que aquele companheiro com mais de uma década limpo fala sobre ele ter escutado o padrinho falar a ele que aqueles de nós que chegam ao programa e não se atentam nos passos se tornam muito piores do que eles eram antes de chegarem ao programa. Por isso que a literatura é fundamental para uma condição de mudança. No tópico Princípios Espirituais, tem uma pergunta que eu gosto muito, que ela retrata a ideia, como é que eu demonstro no hoje, porque a única coisa que o programa me dá é hoje, né? Como é que eu demonstro hoje o meu compromisso? Olha a ideia do comprometimento, compromisso, perseverar dentro de alguma coisa, né? Como é que eu demonstro hoje isso dentro do programa, né, cara? É não invalidar o programa. Eu não posso invalidar os passos. Eu não posso ficar vindo aqui dentro de Narcóticos Anônimos invalidar o programa, não deixando claro para aqueles que estão aqui, os novos ou os antigos, veteranos como eu, de que quando invalidamos o programa, através da não prática do que o programa traz, onde a primeira prática desse programa está pautado no pedido de ajuda, e que quanto mais tempo limpo eu tenho, que é o meu caso, não sei de vocês, mais perto eu estou de problemas maiores. Porque uma pessoa que está aí com 30, 40 dias limpo, esse cara tem medo, ele tem pânico, ele tem temor do uso da substância. Um cara que nem eu, com 28 anos limpo, eu já entro no bar onde está rodando a sinuca, já cumprimento todo mundo, peço pro seu João lá do bar uma Coca-Cola, me dá um espetinho aí, encosto na máquina de jogo e já acho que sou o cara. E estou totalmente comprometido com a doença. Por isso que a doença não é o químico, meu Deus. A doença é tudo que antecede o químico. E muito do que antecede ao uso, que eu nunca percebi, estava na minha maneira de pensar, em acreditar que eu estou numa condição, que essa condição me dá plenitude para que eu esteja dentro daquele bar ou para que eu ande com pessoas onde eu fale uma fala que eu aprendi aqui nesse programa 28 anos atrás. Agora você não está usando droga, você pode fazer o que você quiser. E dentro dessa ideia, você não está usando droga, você pode fazer o que você quiser, eu trouxe inúmeros problemas para mim. Problemas de ordem financeira, problemas de ordem acadêmica, problemas de ordem sexoafetiva, problemas de todas as linhas que vocês possam imaginar. E aí eu estava a pensar hoje uma maneira a qual eu me reportei para minha companheira aqui, a maneira como eu trouxe a ela uma fala dentro de um dos problemas que eu trouxe para minha vida e aonde ela hoje veio retratar, lembrando-me que eu tenho um compromisso numa data específica desse mês. E aí eu me reportei a ela com tamanha brutalidade, tamanha engodo, indiferença. E aí a hora que eu fiquei comigo, eu olhei para mim e falei, você não está bem. Sua doença hoje está ativa, cara. Por isso que no primeiro passo tem uma pergunta que fala, tua doença está ativa hoje? De que maneira? Não tem químico, não tem pó, não tem crack.
Não tem uma lata de leite condensado, porque eu já entendo claramente quando eu acordo de manhã, eu sou do esporte, e passo antes de ir para fazer o treino, passo no mercado, e ali eu compro uma lata de leite condensado, compro um balde de açaí, já vou dentro do carro tomando leite condensado e açaí, eu já entendo que a doença está ativaça, está no topo, está batendo forte, porque eu quero prazer, eu quero sensação de prazer, porque eu estou incomodado com o treino que eu vou ter 2 horas de pedal, vou ter mais de 1 hora de natação, vou ter que correr por 3, 4 horas, tudo que envolve ter dor e sofrimento, eu quero alívio, e às vezes eu acho até que eu vou no grupo em busca desse alívio, quando eu vou lá fazer uma partilha solta, e não vou identificando o que antecede a me fazer chegar no grupo, que é o medo que eu estou naquele momento de ter sido descoberto, o medo de estar sendo visto, o medo do que o outro saiba quem eu sou, o que eu estou a fazer. E isso envolve questões de eu estar a olhar para a companheira, estar a olhar dentro de um olhar de inveja para o outro que tem uma bicicleta melhor que a minha, tem um tênis mais caro que o meu, tem um óculos mais bonito do que aquele que eu uso. Eu preciso entender que doença é essa, como é que ela trabalha, qual é a dinâmica que essa doença usa. Senão, permeio dentro da ideia que feliz é o ignorante e fico dentro da ignorância, achando que agora eu não estou usando droga, está tudo legal. E não está nada legal. Porque tudo que antecede, que me fazia usar químico, pode estar manifestado, independente do tempo que eu me encontro sem uso. Quantas amigas eu não tenho que as mesmas não conseguem colocar uma blusinha baby look porque as mesmas têm um abscesso no seu abdômen e as mesmas se sentem extremamente feias por isso, ou o cabelo das mesmas não as agrada, então alisa, estica, puxa. E aí eu pergunto a elas, o que é que te falta? O que é que te falta? Essa pergunta eu faço muito para mim. Sérgio fazia muito essa pergunta para mim, ô garoto, o que é que te falta, cara? Que não te deixa você ver quem é você, da onde você veio, tudo que te conduziu a chegar até onde você chegou e você não quer mudar. E sexto passo implica em mudança. Descobri quem eu sou, o débil. Entendi que o débil não tem limite. Entendi que eu quero que as minhas vontades prevaleçam. Quero manter o monstro vivo e não eliminar através do que o médico traz com ele, que é o programa. Aí quero justificar que estou a comprar, a gastar, sem ter, porque eu sou insano. E aí o que eu tenho que me modificar agora eu não quero. Eu não quero me modificar. Eu quero continuar sendo o cara com múltiplos anos limpo, onde fama, prestígio e poder eu acredito que é alguma coisa, que é uma condição de aplauso, e não entendo que esse programa não é para isso. Que todos aqueles que aqui, pautados em fama, prestígio e poder, tiveram problemas maiores. Todos. Eu não conheci um que não aconteceu isso. Todos. Todos. E isso é um entendimento muito profundo, porque eu me relaciono com pessoas de múltiplos anos, de múltiplas décadas, e os mesmos, quando nós nos reunimos num dia da semana para termos uma reunião entre nós, ambos falamos a mesma coisa, sobre o que nos falta, sobre o que não temos, aquilo que gostaríamos, o quanto é difícil para nós permanecermos. E esse processo é interessante porque tem uma parte no sexto passo nisto resulta que fala que não iremos todavia alcançar um estado de perfeição espiritual. Sejamos então e iremos de certo a ver os nossos defeitos se manifestarem de várias formas. Então olha que interessante, quando eu retrato a vocês que com todo o tempo limpo que eu tenho, com medo, ou então estando a sofrer de uma situação confrontativa, eu busco não sentir. Só que hoje eu já não me drogo mais quimicamente de nenhum tipo de substância alteradora de humor, né? Mas eu faço uma contratransferência dentro do meu desejo imaturo de ser feliz. Eu busco aí, dentro das questões que eu tenho em mãos, práticas, sentir prazer através da glicose,
E pautado no quê, né? Pautado que eu já tomei minha dose de insulina, já tomei minha medicação para minha diabetes, então eu posso tomar uma lata de leite condensado inteiro que não vai pegar nada porque eu já tomei o remédio. É igual o cara quando vem no grupo, que eu fiz muito isso aqui por longas datas, vinha aqui no grupo e achava que o partilhado tinha resolvido tudo. Eu vou no grupo partilhado, sabia nem o que eu estava fazendo no grupo, não sabia por que eu tinha que partilhar, o que partilhar, de que forma falar e o que resolver. Quem que eu era? Eu não era, eu queria ser aquilo que estava dentro do cabeção, o que eu idealizava como o ser mais perfeito que poderia existir. E aí entendi o que me faltava. Me faltava tratar o Julinho, o garoto que começou a usar droga com 11 anos de idade, que aos 13 anos tomou a primeira picada de cocaína na veia e ficou 10 anos tomando essa porcaria injetável, e aí começou a ter problemas maiores. E aí eu só vim conhecer esse cara agora, depois da maioridade, aos 50 anos de idade, e agora com 58 anos de idade eu estou em pânico, em desespero, porque aos 50 anos de idade já seria uma idade onde deveria ter uma estrutura sexoafetivo formada, uma estrutura física estável, uma condição de sétima tradição que me desse uma segurança. Eu entendo que houve uma ausência na minha formação de caráter e personalidade que perdurou por mais de 20 anos e que só agora eu tomei contato com isso. E que os anos se passaram, não vão voltar mais, e que agora o que eu posso fazer é ajudar os novos a não ficarem e permanecerem e perdurarem aqui dentro como aconteceu comigo, acreditando que o carro é importante, o barco é legal, a trepada, o namoro, isso tudo é farelo, gente, isso tudo é lixo, porque a recuperação é da pele para dentro. Recuperação não é da pele para fora. Da pele para fora é tudo farelo. Tudo farelo. Encheção de saco. É para se mostrar. Entenderam? E leva tempo para chegar nesse momento que eu tô aqui com vocês. Sacou? Não é automático. Desculpa, gente. Acho que nem era isso que vocês queriam que eu trouxesse na minha fala. Mas como um grande amigo meu, que também é um grande atleta, eu não preciso citar o nome dele, ele também é do Corre Nada Pedala, do Rio de Janeiro. Ele falou, como é que você está hoje? Eu falei, estou preparando porque agora à noite eu tenho prova. Ele falou, então você está fazendo o quê? Eu falei, eu estou em casa com as pernas para cima para aliviar a tensão do desgaste que eu vou ter daqui a pouco, que implica na ânsia da vitória. Porque agora eu vou me comparar com os mais jovens. Olha como é que funciona. Eu vou disputar com os caras que têm menos idade. Eu vou questionar o tênis que os caras têm. Eu vou implicar na ideia que eles tomam algum tipo de produto alterador do bem-estar deles para eles alcançarem o pace que eles alcançam. Tudo para justificar a minha inferioridade. Tudo para justificar a minha ausência que eu fiz na minha vida, a qual só depois de velho é que eu tomei uma posição na área da saúde na minha história, né? Situação essa que eu deveria ter desde muito jovem, como estes, ter adotado como uma escolha de vida. Então o processo de mudança está aí. Depois que eu envelheci dentro do programa, depois que eu entendi o que eu estou fazendo aqui, é que eu cheguei em recuperação. Queria agradecer aí a moça que está aí coordenando. Foi um prazer te conhecê-la. Alguns amigos que estão na plataforma aí, que são pessoas ímpares na minha vida, que já me conhecem. E desejar a vocês que vocês leiam mais e tenham uma vida em prosperidade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
Um fator de responsabilidade não é a pessoa parar de usar álcool ou droga. Falar de responsabilidade é entender o que o programa me oferece no sentido de responsabilidade. Eu tenho que ser responsável com o que eu sinto. Responsável com aquilo que eu percebo. O que eu percebo? Eu percebo que o programa ele tem uma funcionalidade que é ímpar. Por que é ímpar? Porque não tem outra igual. Qual é a funcionalidade do programa? É me fazer entender aonde reside a minha verdadeira força. Essa funcionalidade do programa é fantástica, porque a força do Júlio reside no equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional do Júlio reside em ter a prática do programa de 12 passos. Quando eu li o folheto Autoaceitação, eu entendi que podia jogar fora o folheto inteiro e só ficar o último parágrafo que está escrito no folheto, que fala sobre que a autoaceitação é a prática diária do programa de 12 passos. A prática diária do programa de 12 passos. Então uma pessoa só passa a aceitar as adversidades da vida quando ela pratica o programa de 12 passos. E praticar o programa de 12 passos é na sua totalidade, é na íntegra. É do 1º ao 12º. Entrar em recuperação tem que ser na íntegra. Não dá para entrar em recuperação fazendo uma recuperação parcial, pela metade. Porque a própria literatura diz, se somente pararmos de usar, vamos saber somente meia verdade. Eu tenho que parar de usar para entender o que o programa me oferece. E o que o programa me oferece é muito mais do que parar de usar droga. É a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto me escapou. Então eu tenho que entender que o processo de responsabilidade, de honestidade, o processo a qual os passos de uma forma intrínseca me colocam, é um processo a qual, quando eu me permito ser envolvido por este processo, quando eu me permito ser acolhido pelo programa, eu vou poder usar esse programa em todas as áreas da minha vida, e usar esse programa em todas as áreas da minha vida me transforma numa pessoa que por muitas das vezes eu nem tinha noção que essa pessoa existe. Porque o que eu conheço da pessoa a qual eu sou é aquilo a qual eu manifesto, e muitas das minhas manifestações foram sempre nocivas, foram vistas por pessoas que, ao olharem a maneira como eu me comporto, como eu falo, como eu ajo, as mesmas já sabiam o resultado final das minhas escolhas. Quem não tinha essa interpretação era eu. Quem não dava vazão para que esta interpretação que as outras pessoas já tinham, onde elas olhavam e já sabiam onde eu ia chegar, também era eu. Então eu tenho que entender que eu sou a primeira pessoa do singular, eu sou o eu sou a pessoa mais importante do universo, eu sou a pessoa que, dentro de um parâmetro de honestidade para com o que eu sinto, se eu não usar o programa dentro daquilo que eu sinto, eu nunca vou entender onde reside a minha verdadeira força. Minha força reside dentro daquilo que eu sinto. E hoje, através do programa, eu sinto que o programa funciona de uma forma intrínseca, de dentro para fora. Então não é me mudando externamente, não é parando de usar droga, não é lavando um chão, passando vassoura, lavando um prato, não é trabalhando, ganhando dinheiro, comprando uma casa, um carro, uma moto, um barco. Não é nada disso que me modifica e que me transforma. É de dentro para fora que o processo realmente me modifica e me transforma. Só que de dentro para fora é um processo que leva mais tempo para poder fazer com que esse processo realmente venha a funcionar. Porque é um processo na sua íntegra. É um processo que eu tenho que entender. Por que o primeiro passo começa com a ideia de pedir ajuda? Por que o segundo passo traz a ideia aonde falamos e ouvimos o que o outro tem a nos falar, o outro tem a nos direcionar? Por que o terceiro passo deixa claro que a mudança tem que ser intrínseca, a entrega tem que ser intrínseca? Porque a vontade, ela não é a minha necessidade. Eu preciso ter essa percepção. No quarto passo, deixa claro para mim, dentro do médico e do monstro, quem é o cara que está querendo se recuperar. Eu preciso entender. O monstro está querendo se recuperar porque ele está queimado, e aí o médico aparece para tentar se melhorar. O que é o médico? O que é o monstro? O programa, de uma forma muito particular, muito intensa, muito ímpar, ele me traz uma oportunidade de ser uma pessoa que eu nunca imaginei que eu poderia ser. Uma pessoa que tem noção em relação ao que está se apresentando no dia a dia da vida dessa pessoa.
E quando eu tomo noção do que está se apresentando, eu consigo me aprofundar e entender que muitas das vezes, quando eu acho que o outro está cansado, e o outro está se mostrando cansado para a minha pessoa, e não está cansado por causa que ele está estafado de trabalho, de produzir, de fazer acontecer. Ele está cansado porque a noite dele foi uma noite onde as prevaricações, onde o auto-engano o fez acreditar que no dia seguinte ele estaria disposto para resolver qualquer situação, qualquer dificuldade, divergência que se apresentasse para ele. Mas na realidade, como ele se sabotou na noite anterior, dentro das suas vontades próprias, fez, bem dizendo, as suas próprias vontades próprias, obviamente no dia seguinte ele não tem condição física para acompanhar o que a vida está proporcionando a ele. Isso me confronta, porque eu entendo claramente o que a vida me confronta. O programa me fez compreender a minha vida, o programa me fez entender aonde que a vida me confronta, quais são os pontos de bloqueio que eu trago no dia a dia, no meu cotidiano. O programa me fez entender quem que eu sou, da onde que eu vim, cara, o que eu trouxe quando eu vim para o programa. E aí, a hora que eu sento na cadeira do programa anônimo, leio a literatura dos 12 passos, entendo os princípios do programa, me permito viver o que o programa tem a oferecer, eu compreendo claramente para onde que eu vou. E eu só vou se realmente eu tiver o que o programa tem a me oferecer, que é a liberdade da doença. Enquanto eu estiver aprisionado da doença, a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser, eu não vou para onde o programa me proporciona. Eu não vou entender que a maneira a qual eu tenho para ir aonde o programa me oferece me cobra algumas renúncias. E essas renúncias, elas se dão pelo que o programa me oferece. Quando o programa me deixa claro aonde eu me encontrava, como que eu me encontrava e aonde eu cheguei, que foi dentro do grupo, quando o programa me deixa claro isso, eu entro em contato com o que é real e verdadeiro. Foram as minhas escolhas, as minhas melhores ideias que me trouxeram ao estado de loucura. O meu estado de loucura se caracterizou pelo uso abusivo de álcool e de drogas. O de outras pessoas se caracterizou pelo estado que eles se comprometeram a ponto de terem problemas de ordem psíquicas. Não foi o meu caso. O meu foi dentro do uso abusivo de álcool e outras drogas, que houve um comprometimento, que aí eu chego ao programa com esse comprometimento e estando no programa, lendo a literatura, participando das reuniões, entendendo de uma forma honesta e ímpar, forma ímpar, de dentro para fora, intrínseco, não tomando como base a narrativa do outro, mas olhando quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei, ficou claro para mim, eu não tinha outra saída. A minha trajetória, a minha edificação, a minha construção como ser humano me levou direto, como se fosse uma flecha, que uma vez lançada, ela tem alvo certo para acertar. Flecha lançada não volta para trás, é igual bala de revólver. Uma vez dado o tiro, não volta para trás a bala. Eu tinha alvo certo, e o meu alvo certo era sofrer dos horrores desta doença, que envolve as minhas prevaricações, as minhas culpas, envolve os meus medos, envolve as minhas justificativas, minhas racionalizações, envolve todos os sintomas que estavam escritos na literatura e que se mostram presentes dentro da literatura de 12 Passos. E quando eu tomo contato com isso, eu começo a entender como que foi a minha trajetória na minha infância, junto à família que eu vivia. Cara, aí eu entendi que na minha juventude houve um fator de negligência violento por minha parte e por parte de outras pessoas que, ao me verem dentro da onde eu me encontrava, os mesmos acreditavam que aquilo era passageiro e que aquilo não ia perpetuar. Ao contrário, perpetuou, cresceu, se transformou, tomou vida, me comprometeu. E aí eu chego ao ápice do estado de loucura, através do uso abusivo e compulsivo da substância psicoativa. Aí eu chego ao programa, cara. Chego a Narcóticos Anônimos, gente. Chego dentro de uma sala onde outras pessoas trazem consigo os seus pormenores, trazem consigo os seus problemas, seus transtornos, seus abusos, trazem consigo tudo que comprometeu a vida destas. E aí, a hora que eu olho as mesmas e entendo que eu sou as mesmas,
Eu entendo que o programa tem algo para me oferecer que eu nunca na minha vida iria desfrutar desse benefício. Mas nunca, estou falando nunca é nunca. É algo muito profundo. Porque era impossível que eu viesse a desfrutar de uma vida melhor com a trajetória de vida que eu tinha, onde existia as facilitações familiares, onde existia a codependência da minha mãe, a codependência do meu pai, existia a vulnerabilidade dos meus outros familiares, primo, prima, tio, tia, avô. Existia fatores a quais os mesmos deveriam ter olhado para as próprias vidas deles. Nunca fizeram isso, cara. Como é que eles vão se modificar dentro da minha trajetória? Como é que eles iam mudar a minha trajetória? Como é que eles iam fazer diferente se eles não conseguiam olhar para eles? Não iria. Aí o resultado foi aonde eu cheguei, no ápice da loucura, do uso abusivo da substância psicoativa, e esse uso abusivo me leva ao estado da loucura. E dentro do estado de loucura, eu tenho dois caminhos, onde a compulsão e a obsessão se mostram presentes. E aí dentro desses dois caminhos eu me torno obsessivo pela sensação do químico e compulsivo pelo químico para ter esta sensação. E aí eu fico nisso por 20 anos fazendo uso de substância química alteradora de humor e chego ao programa trazendo essa trajetória. E aí quando eu me dou parte de mim, dou atenção a mim, tomo contato com quem eu sou nesta trajetória, eu fico extremamente preocupado. Porque eu sou confrontado através no dia do hoje, de momentos que eu vivo hoje em recuperação limpo, onde eu enxergo no outro o que o outro poderia fazer para ele se melhorar, ele não faz, eu já entendo onde vai ser o resultado final da vida do outro. Porque dentro de um processo de aprofundamento, eu me aprofundo rapidamente. Quando eu enxergo no outro a conduta que o outro está tendo. Eu não preciso esperar ele chegar a daqui 20 anos para entender que ele teria problemas como assim eu tive. É só de eu olhar, eu já entendo que vai ter problema. Ah, então você seria uma mãe de Ná? Você consegue prever o futuro? Não, é que o comportamento que já está sendo exercido no momento do hoje é o resultado do ontem. Então, o ontem é o futuro do hoje da pessoa. Essa é a sacada. O ontem é o futuro do hoje. E aí no hoje, essa pessoa só está preparando o futuro do amanhã. Quando ela entender isso, ela vai entrar em recuperação. Santo Agostinho sacou isso. Isso é muito longe, isso é muito profundo que eu estou falando. Isso é o futuro no hoje, do ontem, que é o meu passado. Isso é muito profundo que eu estou falando de Santo Agostinho. O programa de 12 Passos é algo muito profundo, me elucida, me esclarece, me põe em contato com aquilo que eu sou, cara. Da onde eu vim. Como foi meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com os meus tios, com os meus primos, com os meus avós. O programa de passo me põe em contato com a minha realidade. E quando eu fujo daquilo que é real, eu só tenho um resultado a executar. É o uso do químico. E a falta que me faz falta é de quem eu sou. A falta que me faz falta é do Júlio. Esse cara que eu ainda não conheço ele. Essa é a maior falta que eu sinto de quem eu sou. Obrigado. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.